com esse dia de chuva tão intensa em grande parte do Rio Grande do Sul e só aumentando as preocupações com as consequências, a gente vai saber agora qual é a previsão para as próximas horas. Marco Antônio Mendes está aqui com a gente para explicar a situação da meteorologia, né, Marco? As chuvas continuam, a expectativa não é das mais favoráveis por tudo que a gente está vendo, né? Boa tarde para você, boa noite. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente. Pois é, essas chuvas elas continuam ainda durante toda a noite, mas principalmente em cidades mais da metade norte do estado. E tem sido uma chuva bem volumosa, que já supera os 100, 200 milímetros desde sexta-feira. Isso, gente, é muita água. Veja que a média para o mês de maio, a chuva que ela é esperada em várias dessas cidades, ela fica ali em torno de 120 e 150 milímetros. Porto Alegre, só para a gente ter noção, teve o maior volume de chuva para o mês de maio até agora em 63 anos. Isso desde quando as medições começaram a ser registradas no país. Vamos ver as imagens de satélite para a gente poder entender o que está acontecendo agora? Veja, tem uma área de baixa pressão que está atuando sobre o Rio Grande do Sul. Só essa área de baixa pressão, por ela mesma, isso já é o suficiente para trazer um cenário de chuva. Mas tem também ventos quentes e úmidos vindos da região norte do país, potencializando os temporais. E agora, inclusive, tem a formação também de um ciclone extratropical na costa, entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Então, veja, é todo um combo de sistemas meteorológicos que tem influenciado essa chuva toda. Vamos ver o que a gente pode esperar para as chuvas para esse domingo ainda? Porque, olha, cidades como Ijuí, Lajeado, Caxias do Sul, Porto Alegre e Torres têm previsão de volumes altíssimos até o fim do dia. Esses volumes, somados ao que já caiu e ao que ainda deve cair amanhã, mesmo que amanhã sejam volumes muito menores, isso então podem provocar novos alagamentos, deslizamentos de terra e também aumento no nível dos rios nesses próximos dias, inclusive como a gente já tem visto. Agora, falando sobre o nível dos rios, essa água toda ela começa a descer então das regiões mais altas do Rio Grande do Sul e logo chegam ao Guaíba. As projeções do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas não são boas. Vamos entender comigo nesse gráfico. A linha preta, essa que você tem visto aqui, ó, ela indica o nível do Lago Guaíba neste momento, que tem sido observado. Mais cedo, ele estava em 4,64 metros, 65, numa tendência de estabilidade. Agora, esses pontos que você tem visto em amarelo aqui indicam, então, a cota de inundação, que ela é de 3 metros, ou seja, veja essa diferença toda que ele atingiu. Agora, esses tracejados coloridos que a gente tem nesse gráfico são as projeções de diferentes modelos de previsão do tempo. E o que chama atenção, então? Os especialistas, eles apontam para níveis entre 5,30 metros, 5,50 metros. Isso aqui significa que o Guaíba pode ir além do registrado na semana passada, quando chegou aos 5,30 metros. É claro que tudo isso, então, depende das condições do tempo nessas próximas horas, inclusive a intensidade dos ventos, que acabam ajudando no escoamento das águas dos rios. Mas é um cenário bem preocupante, porque acaba piorando ainda mais as condições que a gente tem visto até agora, né, Clarissa? Agora, Marco, a gente tem alguma previsão de essa chuva dar uma trégua? Porque, de fato, a gente está observando aí esse agravamento e a gente não sabe até quando vai, porque quem está tentando se planejar, tentando retornar ali para suas casas, gostaria de ter pelo menos alguma perspectiva, né? Larissa, a gente tem uma notícia que talvez traz um pouco de alento, que a partir de amanhã, então, esse cenário ele já começa a mudar. Porque algumas cidades, elas ainda vão começar essa segunda-feira com uma chuva bastante volumosa no começo do dia, mas ela vai passando ao longo de toda a segunda-feira. A tendência para a semana, então, é que a chuva ela deu uma trégua e talvez à noite praticamente já não chove mais no Rio Grande do Sul, em grande parte do Rio Grande do Sul também. O que vai acontecer? O sol ele vai predominar praticamente a semana toda, com um pouco de nuvem no céu durante a semana. Só que o que preocupa a partir de agora? A chuva ela dá uma trégua, mas o frio ele chega com muita intensidade. Uma massa de ar polar está avançando sobre o estado. Então, nesse momento, já está muito frio, mas fica ainda mais, inclusive com a possibilidade de geada em várias cidades do Rio Grande do Sul, inclusive de diferentes regiões.
Vamos acompanhar então como é que ficam esses próximos dias, especificamente em Porto Alegre. Amanhã ainda há possibilidade de uma leve chuva, o tempo vai estar bastante instável, mas assim com pouca chuva. E as temperaturas, elas variam de 14 aos 20 graus. A partir de terça, aí já não chove mais. Só que o que acontece? As temperaturas elas caem muito. A madrugada de quarta-feira, inclusive, pode ser a madrugada mais fria do ano até agora, com previsão de 8 graus. Na quinta-feira, então, há essa possibilidade dessa chuva retornar, mas ela volta um pouco mais fraca. A gente segue monitorando o tempo e logo mais a gente traz a previsão também para todo o Brasil, porque essa chuva que está influenciando o sul, ela chega também no sudeste e centro-oeste, fazendo uma mudança geral no cenário que a gente tem visto agora de tempo seco, de muito calor. Essa situação aqui no centro, do sudeste, no centro-oeste, ela deve mudar já nesses próximos dias, Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Marco Antônio Mendes. A gente sabe que tem muita gente aí na expectativa para uma melhoria aí dessa chuva. Muito obrigada. Boa noite para você.